30 de dezembro, 11 horas e 32 minutos. Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Shabbat Shalom a todos. Quero deixar um vídeo informativo a todos que vão acompanhar este documental pelo YouTube, pelas redes sociais. Estamos à véspera da virada de ano e eu quero deixar uma informação a todos que têm me acompanhado pelas redes sociais. Uma coisa interessante, as pessoas que acompanham qualquer liderança, qualquer autoridade, qualquer apóstolo, profeta, pastores, artistas, cientistas, tecnólogos e em diversas áreas. Muito interessante que quando uma pessoa acompanha outra pessoa, ou está observando, ou está num linguajar popular namorando alguma ideologia, é interessante que os seus idealizadores, as pessoas que estão à frente para trazer uma informação, uma revelação, uma ideologia, deixe os seus seguidores a par da sua mente, do seu caráter, do seu posicionamento, dos seus projetos futuro. Então, tendo em vista essa perspectiva das causas e das realidades, então eu quero deixar aqui disponibilizado para vocês que têm me acompanhado pelas redes sociais um documental sobre o que o profeta Elias tem projetado em mente como ideal para 2018. Eu poderia falar para vocês de projetos que eu tenho em mente até 2050, porque eu não tenho na minha mente o estagnar, o paralisar o ofício e o ministério do profeta Elias de Campinas, como eu tenho sido conhecido agora recentemente aqui na cidade de Campinas, codinome Profeta Elias de Campinas. Então eu quero deixar para vocês aí disponibilizado quais são os projetos, qual é o coração, teoricamente falando, do profeta Elias. E o que o profeta Elias pensa do futuro, pensa de 2018. Então eu quero dizer para vocês que o meu desejo, as minhas metas, os meus objetivos, da agora em diante, eles começam a tomar uma estrutura, posso assim dizer. Eu inicio o meu ministério de 2011 e 2012 em Hortolândia. Passo aproximadamente 3, 4 anos no meio da mata ciliar lá em Hortolândia, depois de ter trabalhado por um período lá na loja de celular, uma loja de celular que eu tinha na Avenida Brasil. Passei um período recluso dentro de uma mata ciliar para poder consagrar, para poder receber as revelações do Eterno, para poder me dedicar em consagração e ficar mais restrito ao estudo, à busca da espiritualidade. Então, passado quase 4 anos, eu acredito que não chegou 4 anos, mas aí teve uma intervenção da Polícia Militar Ambiental lá na cidade de Hortolândia, me jogaram para fora do local lá da mata ciliar. Então eu tive uma compreensão depois de passados os dias. No momento eu não aceitei, mas eu entendi. O Eterno colocou os deuses para me arrancar da mata ciliar, porque o prazo já tinha terminado. Então o Eterno permitiu eu fazer um tempo de preparação ali dentro da mata ciliar. E depois o próprio Eterno, eu acredito que o Eterno sonda os nossos corações e entendeu que eu não ia sair dali tranquilamente. Tinha que haver uma força maior para me expelir daquele local, porque eu estava ali como que já acomodado. Estava estudando, estava tendo diversas revelações, então o Eterno usou ali as autoridades para me expelir daquele local, me jogou para fora e eu saí meio que desorientado, meio com raiva, não estava compreendendo muito as coisas e assim até se você notar as histórias bíblicas, os textos da Bíblia, você vai ver que os profetas não entendem muito o que o Eterno faz. O Eterno coloca eles em cadeia, coloca em prisão, joga em calabouço lá nos textos literários. E às vezes o profeta não está entendendo por quê, mas tudo tem uma ação direta ou indireta do Eterno sobre a vida dos seus profetas. Nada ocorre por um acaso. Nenhum rei, nenhuma autoridade, nenhuma potestade, nenhum principado pode tocar um profeta do Eterno se o Eterno não autorizar. Então nada que ocorreu dentro ali daquela configuração dos textos literários da Bíblia, dando para nós um fundo, uma mensagem, uma sombra de uma ideia,
Nada ocorre na vida dos profetas do Eterno sem que o Eterno autorize. Então o profeta do Eterno não vai morrer de repente. Ninguém pode tirar a vida de um profeta. Ninguém pode matar um profeta. Ninguém pode prender um profeta sem que o Eterno autorize. O profeta, ele tem a liberdade, embora ele é um contraditório à sociedade, um contraditório aos governos, ele é um camarada que é polêmico, ele é um camarada que levanta-se contra as autoridades, ele confronta as autoridades porque ele é uma autoridade que o Eterno levanta para os seus objetivos, para os seus desígnios e para os seus projetos. Então, o profeta, no caráter de profeta, ele tem uma grande, extraordinária proteção do próprio Eterno que o levanta. Então, o profeta, nesse aspecto da sua segurança pessoal, ele pode ficar tranquilo, porque o Deus que lhe defende, o Deus que lhe protege é grande. Mas, tornando a falar sobre 2018, eu já disse aqui que passo quase 4 anos dentro da Mata Ciliar, depois de eu ter trabalhado um período lá na loja de celular que eu tinha em Hortolândia, para juntar um capital para poder fazer um fundo de reserva, e eu passo quase 4 anos na Mata Ciliar. Depois eu sou expelido e lançado aqui para Campinas. O único horizonte que eu vi, Campinas. Fiquei aqui 1 ano e 2 meses aproximadamente numa pensão. Passei uma luta astronômica, sem palavras para descrever. No meu documentário você vai acompanhar lá o que o profeta Elias passou nas pensões que eu morei. 2 pensões. Chegando, as lutas se aumentou. Os lojistas aqui da região de Campinas, o pessoal que trabalha na área do comércio me retaliaram de uma forma astronômica e criaram uma forma de me prender na área do comércio, na área da minha venda. Então, como eu estava trabalhando, apresentando um tipo de mercadoria, os lojistas, os camaradas que estavam trabalhando na minha volta, dentro do perímetro onde eu trabalhava, começaram a vender a mesma mercadoria que eu vendo. Então, por exemplo, o camarada vende laranja, o outro vende banana, o outro vende maçã. E o profeta Elias estava só vendendo fone de ouvido e carregador. O que os lojistas que vendiam outros tipos de mercadoria fizeram? Todos eles, quase que todos, colocaram a mesma mercadoria que eu estava vendendo, além das que eles vendiam. Então, conclusão, aumentou drasticamente a concorrência. E aí, eu sendo o menor em questão financeira, acabei tomando um grande prejuízo, que culminou nada mais, nada menos de que eu não consegui mais pagar minhas despesas, que era a despesa que eu tinha diária da pensão, que eu morava. E aí eu optei por ir para a rua. Falei, eu não vou ficar trabalhando igual um maluco, de 5 horas da manhã à meia-noite, para juntar 20 reais para pagar uma diária de pensão, não está dando. Então eu vou para a rua e, já que o Eterno permitiu eu cair nessa condição, o Eterno também vai dar uma provisão e uma condição e uma orientação do que eu vou fazer na sequência. Eu já estou há quase 10 meses aproximadamente na rua. No princípio foi muito difícil, mas agora eu já me adaptei e, sinceramente falando, está melhor a rua do que onde eu morava na pensão, porque na pensão eu estava preso dentro de um grupo seleto de Illuminatis que moravam lá na pensão, lá nos quartos onde eu morava, que me infernizava de noite. Agora, onde eu fico na rua, eu escolho o local que eu fico. Então é menos tribulação. De um ponto, de algum modo, ficou até mais interessante eu ficar na rua, mesmo que é um pouco mais sacrificante na questão de banho, lavar de roupas e etc e tal. Mas, falando sobre 2018, quais são os objetivos, os ideais e os projetos do profeta Elias? Eu tenho uma meta no meu coração e tenho seguido, posso dizer que um cronograma do que o Eterno tem me trazido em revelação, do que eu tenho colocado disponibilizado através do que o Eterno me entrega. Então, através da execução e da disponibilização do que eu tenho feito, eu tenho disponibilizado de documento, de trabalho. Então eu tenho agora um cronograma a seguir aqui à frente, daqui para frente. E quais são os objetivos do profeta Elias para 2018? Uma vez que eu já vim desse processo de 6 anos aproximadamente, primeira Mata Ciliar era uma base de preparação que eu estava fazendo para criar documentação, para entender o que o Eterno ia fazer, o que ele estava fazendo na minha vida.
quais que eram os seus objetivos, os seus projetos. Então eu fui compreendendo durante esse período de tempo. Aí agora após vir para Campinas, eu fiquei 1 ano e 2 meses preparando a documentação e fazendo a apresentação na praça. E depois, há 1 ano aproximadamente, eu abri um trabalho na praça contínuo. E agora eu prossegui fazendo os trabalhos e agora tem que dar um prosseguimento. E o que eu tenho em mãos pronto e o que eu penso em fazer daqui para frente, dentro de um direcionamento que o Eterno já me deu uma base. Então o desejo do meu coração e os projetos que eu tenho em mente para 2018, eu vou começar a expor para vocês. Primeira coisa, o Eterno compartilhou para mim: o meu povo não estão intelectualizados. Então, em primeira instância, quando eu começar a trazê-los a você, você vai ter que preparar documentação, preparar uma universidade, preparar escolas para poder intelectualizar o meu povo. Então, a primeira coisa, sem essa, não tem como nós prosseguir adiante. A primeira coisa de recepcionar um povo indouto, ignorante, um povo sem instrução, não ignorante no sentido cultural, mas ignorante no sentido de não ter o conhecimento elevado, não ter um conhecimento de um nível mais avançado. A primeira coisa que o Eterno tem trazido para mim em orientação é intelectualizar o povo. Sem instrução não há condição de se fazer muita coisa. Quando nós não temos um nível de uma formação elevada, então a própria psique, o próprio raciocínio, o próprio QI, a quantidade de inteligência que o ser humano pode ter, ele o deixa vulnerável. Então o ser humano ele não consegue progredir, ele não consegue raciocinar, ele não consegue acompanhar as informações espirituais. Por quê? O que vocês têm que compreender? Qual que é a ideologia do profeta Elias? Para mim, a ciência, ela nada mais é que o estudo de Deus. Porque quando eu pego, vamos falar na área da botânica, eu pego uma planta, algum elemento natural e começo reparti-lo em partes para estudá-lo, nada mais eu vou, no final de tudo isso, chegar ao conhecimento pleno daquilo. E quando eu chegar ao conhecimento pleno daquela matéria, eu vou entender que alguém criou aquilo ali. Então, do meu ponto de vista ideológico, a ciência vai chegar um momento que ela vai dizer assim, ó, não tem como nós fugir dessa situação. Estudando, nós compreendemos que há um Deus. Eu vou sair daqui, começou um chuvisco aqui, já é uma sinalização. Eu vou passar aqui debaixo de uma marquise aqui, para poder continuar essa documentação. Então, prosseguindo aqui a documentação, o que acontece é o seguinte: quando um cientista ele começa um projeto e ele começa pegar as matérias naturais e começa a dissecar e começa a quebrar as partículas, os elementos para um estudo, ele vai chegar a uma maior profundidade de conhecimento. E quanto mais ele se aprofundar no conhecimento, mais próximo ele vai estar de algo muito grande. Quanto mais se aprofundar a ciência, mais perto o homem vai chegar de Deus. Por quê? Porque Deus ele é a própria ciência. Deus ele é o próprio criador de todas as origens, de todas as coisas, de tudo que é formado. Todos os elementos minerais, orgânicos, elementos espirituais, etéreos, todas as coisas têm a sua origem no Deus criador de todas as coisas. Então, quanto mais a ciência se aprofundar, mais próximo ela vai chegar de Deus. Não tem para onde correr. A ciência ela pode ir até um certo ponto negando Deus, mas quando ela se aprofundar excessivamente, no final ela vai encontrar Deus, porque o fim de tudo vai ser Deus. O fim de toda a ciência é chegar
no pai da ciência, que é o próprio Deus. Então, quando a pessoa, pela religiosidade, ela tem um sentimento mitificado de que o cientista, devido a eles serem contra Deus, contra o Criador, contra a religião, então o próprio religioso, o próprio praticante da religião entende que quando se estudar a ciência vai se afastar de Deus, mas isso é uma contradição, porque quanto mais nós estudamos, mais aumenta o nosso nível de inteligência, a nossa quantidade de inteligência, e mais o nosso cérebro, a nossa psique vai estar perceptível às grandezas de Deus, porque Deus, ele é extraordinariamente grande e demanda da nossa parte um grande aprofundamento no conhecimento para poder perceber quem é Deus, quem é o Criador de todas essas coisas. Você pode ver, por exemplo, aqui a cidade, uma coisa estruturada, um elemento estruturado, a cidade, algo estruturado, as suas marquises, os desenrolados da tecnologia que é disponibilizado dentro da cidade, é algo extraordinário, fenomenal, não pode se dizer que isso vem do acaso. Lógico que nós temos um entendimento que isso vem de frutos de diversos anos de estudo para se disponibilizar a cidade dessa forma, de uma forma organizada, mas por trás de toda essa organização existe uma ciência. E num futuro bem próximo, quando vocês estiverem chegado ao profeta Elias, vocês vão descobrir que quem disponibilizou toda essa tecnologia, mesmo sendo utilizada através dos cientistas, através das autoridades, foi o próprio Deus que disponibilizou toda esta ciência, todo este conhecimento, todo este desenrolar da organização das metodologias científicas que são aplicadas na cidade, que são aplicadas no conhecimento e na própria ciência. Então, o projeto do profeta Elias para 2018, em primeira instância, é criar uma universidade na região metropolitana de Campinas. Porque as pessoas que se achegarem por revelação, as pessoas que o Eterno enviarem, então, primeira coisa, você vai ter que fazer, concluir os seus estudos. Vai ter que, um rapaz aqui veio dar uma palavra, eu estou dizendo para ele que eu estou gravando aqui. Então, as pessoas que se achegarem ao profeta Elias, a primeira coisa, vão ter que se intelectualizar, vão ter que estudar, vão ter que crescer o seu nível de inteligência, porque senão vai ficar difícil de o profeta Elias trazer o esclarecimento de algumas emanações do Eterno para vocês. Quanto mais ignorante a pessoa é, quanto menos conhecimento ela tem, mais dificuldade ela terá de compreender as grandezas. Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais dificuldade de compreensão ela tem. Então, a revelação que o Eterno tem trazido a mim, Elias, as lideranças das religiões globais não estão preocupadas em intelectualizar o povo, o seu povo, o meu povo, porque são dominadores. Então, um lobo, ele não quer que os seus filhotinhos se tornem como ele. Ele não quer que as suas crias cresçam ao ponto de competir com eles. Então, eles não vão se preocupar em disponibilizar a intelectualização do povo de Deus. Então, para que o povo fique cativo ideologicamente, para que o povo fique escravo religiosamente, para que o povo fique cativo socialmente, politicamente e em todos os aspectos. Mas quando o Eterno Deus fizer uma intervenção, a primeira coisa que ele vai disponibilizar é a intelectualização do seu povo e o conhecimento, aprimoramento científico, tanto espiritual como científico do seu povo. E aí sim, seremos doutores, mestres, pessoas que têm um grande entendimento para poder compreender quem é a divindade. Então, isso é um fundamento grande de libertação. Porque se o profeta Elias de Campinas
tivesse o interesse em enganar o povo, jamais ele colocaria o povo em faculdades, em universidades. Então, aí é uma primeira sinalização de que um mestre que ele conduz as massas ao engano, um dos grandes métodos que ele usa é não permitir ou não facilitar a intelectualização do seu povo, porque aí o povo fica na mão do mestre. Mas o mestre que vem para trazer uma libertação, ele deixa acessível, ele trabalha para disponibilizar a condição de que o povo tenha acesso à intelectualização, ao conhecimento. E o mestre, o profeta, ele não teme perder a sua honra, perder o seu cargo, perder a sua posição. Pelo contrário, que as pessoas adquiram mais conhecimento, sejam mais sábios, mais doutor do que o próprio profeta. Isso é muito gratificante para um profeta que provém do Eterno, que não tem o interesse em massificar uma religião, interesse em ludibriar com a religião, mas tem interesse em conduzir o povo para o conhecimento do seu Deus, do seu Criador. Então, essa é uma primeira característica do meu ministério e uma das revelações que o Eterno tem trazido ao meu coração. O meu povo é uma massa de ignorantes, a sua maioria, na sua quase totalidade. E eu não tenho como ministrar um povo indouto, a um povo sem conhecimento. Se você olhar dentro da própria nação brasileira, onde nós estamos pulverizados, nós temos mestres, doutores, nós temos cientistas, tecnólogos, uma infinidade de pessoas de um nível altamente elevado de conhecimento. Mas o povo de Deus, ele se dedicou os últimos anos, os seus últimos dias, as últimas décadas, a se dedicar à religião, se dedicar à parte ritualística do culto, da religião do cristianismo, da cristandade, do judaísmo que seja. Eles se dedicaram a construir estruturas físicas como igrejas, templos. Alguns até se preocupou em criar estruturas de ensino, por exemplo, faculdades de teologia, mas não tem um oráculo para falar dentro da teologia, para pegar os pontos de doutrinas teológicas e poder trazer alguns esclarecimentos de muitas contradições que contém esses documentos. Então, nesse tempo agora, o Eterno tem levantado o profeta Elias para criar, agora depois de todo o processo que eu passei até agora, de 6 anos, do início do ministério do profeta Elias de Campinas, para criar em primeira instância, para 2018, esse é o meu projeto, o desejo do meu coração. E para isso eu vou trabalhar, para criar uma universidade na região metropolitana de Campinas, para inscrever o povo do Eterno que se achegar a mim. Primeira coisa, quem fez o seu ensino fundamental, ensino médio, quem não concluiu, vai ter que concluir. E dentro dessa faculdade, dentro desta universidade, nós vamos disponibilizar condições para que a pessoa consiga concluir os seus estudos. E aí depois, profeta Elias, eu concluí o ensino médio, o ensino fundamental, o que eu posso fazer? No mínimo você tem que ter uma faculdade, no mínimo uma faculdade. Eu estou agora, entreguei um jejum de 40 dias, parcial, dia 24 agora eu entreguei mais um jejum de uma quarentena que eu fiz. Foi a 4ª quarentena de jejum. E durante esta quarentena de jejum que eu fiz agora, que eu entreguei no dia 24 de dezembro, no período do jejum, o Eterno me deu uma grande revelação. E o Eterno falou para mim assim: você vai ter que fazer uma outra faculdade. Você já tem 3 faculdades e você vai ter que fazer mais uma. E o Eterno me revelou e pediu para mim, orientou e me deu condições. E agora, 30 dias atrás, eu já iniciei uma outra faculdade na área de engenharia de informação e rede intranet. Então eu estou fazendo uma outra faculdade para poder aprimorar o conhecimento, para poder aprimorar a condição de disponibilizar de uma forma melhor para vocês as revelações, os documentos, todo o meu material que está disponível nas redes sociais. Então, mas agora estou entrando para a 4ª faculdade, que Deus tem
me mostrado, me capacitado e abrido as portas e os caminhos para me poder estudar. Então, quando você chegar, primeira coisa, intelectualização. Eu estou aqui disponível há 1 ano, mais ou menos, na Praça Rui Barbosa. Meu local aqui, eu fico aqui, ali atrás, você pode ver, tem uns banquinhos ali. Fica ali um grande pessoal que trabalha na divulgação de religião, do evangelho, de diversas religiões. Eu fico aqui já há quase 1 ano aproximadamente, estou fixo aqui para orientar o povo, para dar ocasião da minha aparição, para esclarecer as dúvidas das pessoas. Então, a minha parte eu tenho feito. E agora o Eterno começou a enviar as pessoas. Tem chegado as pessoas para perguntar, para questionar, para debater, para pedir ocasião. E o Eterno tem me dado condição de estar trazendo os esclarecimentos. Então eu estou disponível aqui para dar a razão do porquê do profeta Elias, para esclarecer. Mas isso não é o suficiente. Porque eu não vou ficar debatendo com pessoas que não têm conhecimento. Não adianta o camarada vir falar para mim de teologia, filosofia, se ele não tem uma faculdade, não tem um nível superior. Então não tem condição de debate. Eu posso até esclarecer, posso até orientá-lo, mas o caminho que eu vou indicá-lo a ele, seu caminho, meu amigo, é estudar. Quando você estudar, então o próprio Deus vai disponibilizar a você o entendimento. A sua quantidade de inteligência vai aumentar e você vai ter um pouco mais de entendimento e sabedoria para julgar as causas, para julgar as coisas. Agora você pega um camarada, um exemplo bem simples. O camarada tem um carro, leva o carro na oficina, chega lá, ele pede um orçamento para o mecânico começa a desmontar o carro para fazer um orçamento e a pessoa que levou o carro diz para o mecânico: não, essa peça não pode colocar aí, você não pode mexer nessa parte do carro, sem que ele não tenha uma formação na área de mecânica. Então, semelhantemente, é você chegar diante de um profeta, diante de um teólogo, de um filósofo, e você querer debater, querendo ter razão e querendo colocar a tua posição se você não tem formação. Então até atendo as pessoas, até dou uma atenção, respeito a todos, estou disponível, mas eu não vou ficar jogando pérolas aos porcos. Se você não tem formação, então você vai buscar a primeira formação, conhecimento. Depois nós podemos até debater. Mas se você não tem conhecimento, por exemplo, do que eu estou falando no assunto, eu ministro aqui na praça literatura rabínica, literatura talmúdica. E aí a pessoa chega: não, mas isso não é assim. Então a pessoa não tem conhecimento, o que ela quer me ensinar? Então não tem condição de ensinar. Depois que você aprender, se formar, aí eu vou até te ouvir. Você pode até querer me ensinar, mas por enquanto você não tem nada para me ensinar no aspecto da documentação teológica, filosófica e de literatura rabínica. Não estou falando em outros assuntos. Aprender, a gente aprende com uma criança, todo dia a gente está aprendendo muitas coisas. Estou falando dentro do aspecto do ensinamento, das profecias, das revelações que eu tenho trazido. Então, primeira instância, para 2018, o meu desejo, eu vou trabalhar para isso, para conseguir uma área, um local físico, para criar uma universidade. E dentro dessa universidade eu quero estar ministrando literatura rabínica, teologia, filosofia. Isso é o fundamento. Mas vai ser ministrado o que mais dentro dessa universidade? Eu pretendo abrir até 100 cursos. 100 cursos dentro dessa universidade. Quais tipos de cursos, profeta Elias? Todos. Área de tecnologia, área de ensinamento, todas as áreas possíveis, à medida que nós tivermos condição, à medida que nós formos desenvolvendo. Então eu quero estar colocando dentro das grades curriculares diversos cursos, diversas formações. O camarada não vai só chegar na universidade e dizer assim: ó, vou fazer um curso de literatura rabínica. Não, lá nós vamos ter condição, por exemplo, de disponibilizar um curso de formação para condutores de automóvel, para piloto de avião, para mecânico, para tecnólogo e etc. Todas as formações possíveis, na medida da condição. Esse é o meu projeto. Nós temos uma universidade múltipla,
que tenha todos os cursos possíveis para que a pessoa que chegar, ela poder, dentro da universidade, antes de iniciar na área de um universitário, ele conclua pelo menos o ensino médio, ensino fundamental, e depois ele possa prestar um vestibular para poder entrar e fazer uma faculdade. Então, esse é um dos projetos, criação de um espaço físico e a montagem de um espaço para a criação de uma universidade. Esse é um dos projetos do Profeta Elias para 2018. Tem outros projetos. Dentro dessa faculdade eu pretendo colocar um departamento, criar um departamento para poder organizar toda a minha documentação. Eu tenho 6 anos de documentação nas redes sociais. Estão pulverizados pelas redes sociais da internet. Eu tenho que organizar isso. Eu tenho mais ou menos já pronto para criar mais. Eu tenho no YouTube 51 vídeos atualmente. E eu já tenho mais 50 vídeos pronto. Todos os scripts prontos para produzi-los. Mas ainda não tive condição. Então eu tenho vários livros com o material quase pronto para poder redigir. E eu não tive condição de fazê-los ainda. Então eu quero colocar dentro dessa universidade uma área, um espaço para mim poder trabalhar toda a minha documentação, porque a documentação que eu vou criar, que eu vou formalizar, vai servir para o conhecimento daqueles que chegarem. Se você quer conhecer o Profeta Elias, então você ouve os vídeos do Profeta Elias de Campinas. Você lê um livro do Profeta Elias, ouve uma pregação, uma ministração. Então você vai saber quem é o Profeta Elias, quais os seus objetivos, os seus ideais, do que o Profeta Elias está falando. Então, criação de um departamento para a organização do material teológico e filosófico e científico do Profeta Elias, criação de uma universidade para o povo que vai chegar. Esses são dois dos projetos do Profeta Elias para 2018. Então você que talvez não tinha uma noção, o que o Profeta Elias pretende para 2018, quais são os seus objetivos, os seus ideais. Então, esses dois grandes empreendimentos, posso assim dizer, não tenho nada físico em mãos para dizer que isso possa ser, já tem um local, o Profeta Elias já tem o dinheiro, já tem a condição, não. O que eu tenho em mãos é só o material. Eu tenho em mãos somente a documentação, mas eu vou trabalhar, como eu tenho trabalhado arduamente nesses últimos anos, para criar e dar condição para que haja manifestação destas coisas, desses ambientes. Então fica aí para você quais são os projetos do Profeta Elias mais importantes para 2018. Tem outros, diversos. Não há necessidade de abrir agora. Esse já é um pano de fundo interessante para você compreender que o Profeta Elias não é um falastrão, não é uma qualquer pessoa que aparece sem objetivo, sem ideal e que fez uma aparição e que vai desaparecer. Não, eu vou ficar por aqui. E muito tempo eu vou ficar por aqui. E eu tenho muito trabalho a desempenhar, muito trabalho a executar. E eu acredito que o maior beneficiado de todo esse meu trabalho será você que vai chegar. Você que vai ouvir o Profeta Elias. Porque, para mim, eu já tenho recebido uma grande graça da parte de Deus. E a minha parte mais difícil, eu acredito que eu passei até agora. Possa ser que haverá mais coisas difíceis, sim. Em todo tempo nós temos que quebrar as barreiras, as dificuldades, lutar cotidianamente para vencer os objetivos, nossos ideais. Mas o momento mais difícil eu passei nos últimos 6 anos. Daqui para frente, agora pelo menos eu tenho um norte. Eu já tenho um posicionamento do que eu vou seguir daqui para frente. Então fica aí para vocês essa informação interessante para você saber o que é o Profeta Elias, quais são os objetivos, quais são os ideais, ou o Profeta Elias é um outro que apareceu como tantos que aparecem diariamente, cotidianamente no nosso caminho. Então, o Profeta Elias tem um objetivo. O Profeta Elias não quer se desconectar do eterno, porque fora do eterno eu não tenho nada a fazer. Eu não tenho um projeto de mim próprio, mas os projetos que eu coloco em andamento são frutos
de revelações que o Eterno tem me trazido. Então, para mim, a minha base são as revelações que o Eterno me trouxe nos últimos 6 anos. E o preparamento que o Eterno me deu nos últimos 25 anos. Após iniciar o ministério do profeta Elias há 6 anos atrás, agora, passados 6 anos, eu compreendi coisas do meu passado recente. Por exemplo, nos últimos 25 anos, eu não sabia, mas o Eterno estava me preparando para essa manifestação. Então, de 25 anos atrás até agora, eu passei por grandes eventos, grandes acontecimentos, que agora, recentemente, eu entendi. Aquilo que eu passei era uma preparação para a manifestação da revelação do Eterno na minha vida. Então, eu tive envolvido com projetos extraordinários, megas projetos dentro da nação brasileira. Eu tive envolvido dentro do alto escalão da política brasileira, não por muito tempo, mas tive envolvido. Eu tive envolvido em projetos astronômicos, mega milionários em projetos dentro da nação brasileira. Eu também não entendi o porquê. Agora, passado todo esse tempo, passado já 6 anos do início do ministério do profeta Elias de Campinas, aí então eu compreendi. Aquilo que ocorreu era Deus me preparando para o que vai acontecer no futuro. Então tá aí para você mais uma informação, mais uma palhinha do astral da vida do profeta Elias. Fiquem todos com muita shalom. Um feliz 2018 a todos os que têm acompanhado o profeta Elias. Fiquem todos na paz.